Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. Passou a assinar Irmão X devido àquela confusão jurídica da própria família de Humberto de Campos, exigindo direitos autorais do livro. Então, a partir desse momento, para evitar confusão, Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 10, intitulado O Diabo. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do estudo, do trabalho, do aprendizado. Ajuda-nos a compreendermos essas lições tão belas, tão significativas que Humberto de Campos trouxe para todos nós. Ajuda-nos a compreendermos para melhorarmos a nossa caminhada e, principalmente, o tópico quase unânime de Lázaro Redivivo. Estamos aqui de passagem, não viemos para ficar. A morte, esse guerreiro implacável, abaterá todos nós. Mas isso não é o fim, porque a vida é única, a vida é eterna e nós viveremos sempre. Ajuda-nos a compreendermos isso e vivermos sabendo que existe o amanhã. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Como o tema desse capítulo é o diabo, nós temos que entender o significado da palavra, não é verdade? A etimologia da palavra. Nós temos que entender, quando Jesus falava a palavra, afasta-te de mim, Satanás, afasta-me, diabo, ele não está falando desse diabo, desse Satanás que a Idade Média construiu. Então nós temos que entender qual o idioma que o nosso Senhor Jesus falava, o aramaico. Era a linguagem do povo. Então, como ele se revestiu de carne, para se comunicar, obviamente que Jesus se comunicava muito mais do que com as palavras. Mas assim, o idioma falado era o aramaico. Quando você fala em hebraico, o hebraico era um idioma só falado dentro das sinagogas, porque era uma linguagem litúrgica. Da mesma forma que nós tivemos o latim, que só se falava o latim dentro das igrejas. Então, o hebraico não era uma língua conhecida por todos. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar e fala o discurso em hebraico para todo o sinédrio. Por quê? Porque eram poucos aqueles que sabiam falar o hebraico, e quem se sabia normalmente eram os doutores da lei. Então, a fala era o aramaico. Então, nós temos que entender que quando Jesus falava Satanás, ou o diabo, tinha um conceito, e que não era o conceito da Idade Média. Então, esse ser, o Lúcifer, né, que alguns chamam, né, dentro da igreja, então esse ser, esse demônio que toma conta de um espaço e que pega fogo e que as almas vão para lá e de lá não saem, isso foi Idade Média, tá bom? A venda das indulgências acabou sendo, teve um bom empurrão com o medo em relação a Satanás, o diabo. Então vamos primeiro pegar os conceitos da palavra. Anote, por favor. A palavra diabo, ela vem do grego, que quer dizer diabolos. Olha só, grego. Sabe o que significa? Opositor, acusador. Então, quando se fala diabo, que você vai se deparar isso no Antigo e no Novo Testamento, você tem que ver que isso vem do grego. E o grego era um idioma comercial. Do jeito que hoje o nosso idioma comercial é inglês, na época do nosso Senhor Jesus, o idioma comercial era o grego. Por isso que a gente vai entender na obra Paulo Estevão que Paulo falava o grego, falava o aramaico, falava o hebraico. Entendeu? Um homem extremamente culto. Então, o grego era uma língua para a cultura, para quem era culto, tá bom?
Então, diabo vem do grego diabolos, que quer dizer opositor, acusador. Demônio, que é o daimon, né? Em latim, daimon, que quer dizer espírito, e em grego, daimon, que quer dizer espírito guia. Então, a palavra demônio, que é daimon, em latim, espírito, e no grego, daimon, espírito guia. Aí nós vamos ler um pouco de Sócrates e ele vai falar o meu daimon, ou seja, o meu espírito guia, o meu anjo da guarda, tá? Daimon. Então não tem absolutamente nada a ver com Idade Média. Satanás. A palavra Satanás, ela é hebraica. Satã, né? E no aramaico, então no hebraico é Satã. No aramaico é Satanás. Por isso você vai ver, Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Que quer dizer o quê? Adversário, opositor. Então, tanto no grego, diabolos, como Satanás, Satã em hebraico e Satanás em aramaico, quer dizer opositor, aquele que está contra. Entendeu? Em algum momento você viu chifre, rabo, ouro vermelho. Então a pessoa lê o texto, mas ela não consegue levar o texto e entender o contexto daquela época, tá bom? Então aqui o nosso querido Humberto de Campos, ele vai dar o contexto realmente dos nossos séculos, daquilo que nós passamos a chamar de diabo. Mas eu queria trazer o conceito realmente das palavras para a gente entender, tá bom? Vamos entrar no texto então, que Jesus nos conduza. Imaginem, dizia-nos um amigo, em agradável tertúlia. Tertúlia é uma palestra ali literária, não é uma palestra de anedota, né? Então, tertúlia é uma palestra literária. Então, ele diz assim, imagine, dizia-nos um amigo agradável, tertúlia lá no plano espiritual. Então, era uma rodinha de conversa literária no mundo espiritual. Se alguns desencarnados, em desesperação, aparecessem de improviso entre as criaturas humanas, reclamando supostos direitos deixados na terra, gritando os tormentos que lhes dilaceram a alma, vomitando impropérios, ou seja, insultos e blasfêmias, não seriam considerados um bando de demônios? A conversa não é no mundo espiritual? É. Então ele diz, se nós decidirmos lá, nos apresentarmos na terra, reclamarmos os nossos direitos e falar das nossas dificuldades, vão chamar a gente de o quê? De demônios. Mas não é o que chamam. Toda vez que a gente diz, olha, é uma psicografia de fulano de tal, quem não conhece o espiritismo diz, isso é o demônio, porque o demônio é muito inteligente, ele se reverte, ele sabe tudo. E a pessoa rotula tudo de demônio. Irreconhecíveis, urrando de dor selvagem, humilhados e vencidos, tentando, debalde, em vão, retomar as expressões físicas que ficaram nos cadáveres, seriam tomados por monstros infernais, repentinamente soltos na via pública. Considerou um companheiro melancolicamente. É verdade. Ninguém no mundo teria dificuldades em identificá-los como os velhos demônios da antiguidade. Os infelizes desse jaez personificariam perfeitamente, ante a observação popular, os Lúciferes, os Beuzelins, os Astarôs de recuados tempos. Os fantoches da dor sempre surgem ao entendimento infantil como gênios do mal. E aí você percebe a fala inteligente e que a gente vai ter que pesquisar. Então vamos lá, Tia Mita trouxe a pesquisa para a gente. Vamos começar por o que ele diz, personificariam perfeitamente, ante a observação popular, os Lúcifers, que nós já sabemos, Lucíferes, né? Lucíferes ele colocou aqui,
que aí era o nome dado ao que ele chama de Satanás, isso foi na Idade Média. E aí vamos conhecer um pouquinho os Beuzelim e os Astarotes. Eles são... porque são na demologia, né? Na demologia cristã, são os donos do inferno, como é que eu chamo? A realeza, né? Que tem os grão-duques, o Beuzelins, que vem de Beuzebu, eles governam o inferno juntamente com Astarô. Então é Beuzebu, Lúcifer e Astarô, que são os comandantes dos infernos. Então tem, na realidade, 7 categorias de demônios. Sim. E aí esses são uns. Exatamente. Os chefões são os Beuzelins. Então é como se fosse o nome dos administradores do quinto dos infernos. Do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo, né? Então o que a gente aprendeu? Esses 3 citados, que era quem? Lúcifer, o Beuzelins e Astarotes. Beuzelins e Astarotes. Então, são nomes de entidades, vamos dizer assim, dada a esses seres que administram o inferno, tá? Isso daqui, gente, nós estamos falando de teologia, tá? Isso não quer dizer, ninguém está batendo martelo dizendo que o são. Mas olha, não é muito... Tem muitos nomes, porque aqui, por exemplo, nós conhecemos na obra de André Luiz, que está no nosso canal, Libertação, nós conhecemos quem? Gregório. Saldanha. Então, obviamente que tem espaços, eu volto a repetir, feliz daquele que vai parar no umbral. Parar, que eu digo, dar uma parada, porque umbral é porta de entrada. Umbral é entrada no mundo espiritual. Umbral é aquela antessala. Umbral é sala de adaptação. E tem pessoas que passam alguns minutos, alguns segundos, tem gente que passam décadas nesse período de adaptação. Só que não são todos que ficam esse período de adaptação. Tem muitos que já são levados para o vale ou presos realmente em cavernas. A gente estuda isso nas obras de André Luiz. E esses lugares, que são as cavernas, os vales, têm sim administradores. Talvez não com esse nome, mas que tem administrador, tem. Nós conhecemos nas obras de André Luiz, porque as obras de André Luiz nos falam do mundo espiritual. E nós conhecemos um extremamente inteligente, que era o Gregório. E que ele tinha a sua pleia de espíritos que trabalhavam com ele, né, Mita? E tia, não, só lembrando, porque da onde vêm esses nomes, né? Teve um dicionário infernal, né, publicado em 1818, que traz as descrições e desenhos de 69 demônios. Então ele vai criando esses demônios. Inclusive está na Revista Espírita de 1860, que está no nosso canal. E esse nome, Astarô, Beuzelim, Lúcifer, ele diz que esse é a trindade infernal. E a cada um desses demônios, tem os 7 principais, cada um é líder de uma coisa. Por exemplo, Beuzebu é a gula, Mamon é a riqueza, Azazel é a ira, Lúcifer é o orgulho. E aí ele vai dando a denominação de cada um. Lúcifer é o orgulho, Asmodeu é a luxúria e o Asmodeu é um ex-serafim. Leviatã é da inveja e também é um serafim, e o Belfejor é da preguiça. Então, para ver como na Idade Média, se você for ver... Nosso colega, né? Como vocês vão ver, eles associam os 7 demônios principais aos 7 pecados capitais, se você prestar atenção. É associado. Porque, assim, se você pesquisar no Evangelho, na Bíblia inteira, não tem nenhuma coisa dos 7 pecados capitais. Isso foi criação depois da Igreja Católica. Então, cada pecado capital tem o seu demônio. Bem como esses demônios também. Carlinhos?
Como é que é, Carlinha? Não, esses demônios também são criações São associados da da Idade Média. Tá vendo? Aí você pega o tema Lázaro Redivivo. Tu tá achando que vai ser light, né? Que a gente vai ficar ali, né? Falando de Lázaro. Nós já estamos no quinto dos infernos. Estamos já associados aos 7 daimons. Quem são aí, então, diz? Os fantoches da dor sempre surgem ao entendimento infantil como gênios do mal. Qual é a função do fantoche? Ele é uma marionete. Os fantoches da dor. Os espíritos que aparecem em sofrimento. pela sua dor, que seriam esses fantoches. E a gente para assim para pensar. Toda vez que a gente passa por uma dor, a gente vincula sempre isso ao quê? Nós estamos sendo o quê? Punidos. Por quê? Fez pequeno intervalo, sorriu e acentuou. Bastaria, porém, leve exame para que atingissem o conhecimento real. Os diabos seriam, de fato, seres horrendos, mas não repugnantes nem espantosos. Os diabos seriam de fato seres horrendos, mas não repugnantes, nem espantosos. Então aqui ele diz, eles não existem? Não, existe. Existem. Então, Estão horrendos por causa da dor, da caratônia, do sofrimento. Do sofrimento, do desespero, como ele fala. de quem? Desses satanás ou dos espíritos? Dos espíritos. Porque lembra que eles seriam rotulados de demônios. Então a gente vê de repente um espírito se comunicando e de repente a situação dele está tão difícil no mundo espiritual e ele vai aparecer todo sujo, com a roupa rasgada, dependendo às vezes se um ferimento com um ferimento. E com raiva, com aquela cara de ira. Com aquela... Não, interessante essa colocação de fantoche da dor, porque isso pode pegar qualquer um e a gente de repente ser fantoche de um desespero, de uma mágoa, de uma raiva, e aí a gente também se transforma e não se apercebe. Não se apercebe. É manipulado, né? Porque o fantoche é um ser manipulado, né? Muito legal, gente. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para acompanhar? Ouvindo-lhes as referências, lembrava a personagem satânica do livro de Lesage. Vamos já ver quem é. A perturbar as casas madrilenas, que é de Madrid, levantando-lhes os telhados e demonstrando que me percebia os pensamentos mais íntimos, outro amigo acrescentou. Mas vamos ver um pouquinho aí quem era o Lesage. O Lesage é Alain René Lesage. Nasceu em 8 de maio de 1668 e desencarnou em 17 de novembro de 1747, aos 79 anos. Era francês, foi romancista, dramaturgo, escritor, advogado, tradutor e intérprete. E o livro de Lesage é Le Diable Boiteux, que é o Diabo Manco, que era um romance cômico. De 1707, né? 1707. Vamos ver agora o que esse outro amigo acrescentou. Vou pedir para a Carlinha fazer esse outro amigo. As lendas de Asmodeu e Mefistófeles, no fundo, não terão origem diferente. Certo, a visão mediúnica favoreceu, entre os homens, a notícia dos tipos deploráveis que hoje conhecemos e dos quais Dante, em outro tempo, recebeu leves informes que enfeixou em seu poema célebre, de acordo com suas tendências, conceitos e predileções de homem. Vamos lá conhecer um pouquinho as lendas, Já foi intensa isso. O Asmodeu é daquela categoria que eu já falei dele, né? O Mefistófeles é um demônio, personagem da Idade Média, conhecida como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer e Lúcius na captura de almas inocentes através da sedução. Os diabos de Dante.
O de Dante Alighieri. Ele nasceu em Florença entre 20 e 21 de junho, entre maio e junho de 1265 e desencarnou entre 13 ou 14 de setembro de 1321 aos 56 anos. Foi um escritor, poeta e político florentino. Ele escreveu a Divina Comédia, o que a Divina Comédia escreve, né, ou descreve? A viagem de Dante que ele fez através do inferno, do purgatório e do paraíso. E no inferno ele encontra as almas que vão ser punidas porque não foram boas na vida. Na nota de rodapé para Asmodeu tem que é o demônio dos prazeres impuros na Bíblia, livro de Tobias, e na literatura judaica. Para Mefistófeles, tem personagem da lenda de Fausto, encarnação do demônio. E para Dante, somente poeta italiano que nasceu, Mitoca já falou. É porque a Divina Comédia é um poema, né? Que é dividido em 3 partes, como a nossa Amita falou: inferno, purgatório e paraíso. Então, olha só. Gente, eu queria ser só uma carapanãzinha, só para estar nesse grupo, só ouvindo essas histórias todas. Ainda bem que ele escreveu, a gente está aqui. A gente está meio boiando, né? Porque se a gente não pesquisar, a gente não dá conta de acompanhar a linha de raciocínio deles, não é verdade? Porque, lembra que ele começou falando que era uma palestra de um grupo que, no plano espiritual, e era uma tertúlia agradável, em agradável tertúlia, ou seja, foi uma palestra literária. E tem muita coisa na entrelinha, né? Muita coisa. Então aqui ele diz, olha, a lenda de Asmodeu, de Mefistófeles, no fundo, não terão origem diferente. Certo, a visão mediúnica favoreceu entre os homens a notícia dos tipos deploráveis que hoje conhecemos. Muitos médios viam, nossa, eu vi um ser assim, 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 era rotulado de... Isso há um tempo atrás, então ele diz assim, existem seres assim. Se a gente estudar as obras de André Luiz, quantas vezes André Luiz nos diz que ele encontra figuras que são verdadeiros monstros, deformados. Imagina um médium vendo isso. Eu tive um caso em família, minha irmã Estela, ela numa festa de carnaval, ela muito jovem, ela conta que ela estava sentada olhando o pessoal dançando. E de repente ela começou a ver que tinha um homem que pulava muito alto. Ela disse, meu Deus, esse homem pula muito alto. E ele estava de costa. E ela fitou nele. Quando ela fitou, ele virou de frente. Ela tomou um susto. Entendeu? Mana, uns dentes igual de um bicho, os olhos vermelhos. E ele tinha, assim, chifre. Pergunta se ela vai para carnaval até hoje. Logo ela pensou o quê? Demônio. Um demônio. Então, nós que somos espíritas, nós estudamos o perispírito e nós sabemos que o perispírito, ele sofre sim modificações. E não é só a gente desencarnada. A gente estudou agora recentemente em Libertação, aquele caso do psiquiatra que casou com uma menina super jovem, lembra? Extremamente fútil, e que depois do almoço ela foi dar aquela famosa cochiladinha. Ela saiu do corpo, era uma moça bonita, bem vestida, né? Mas com a cabeça assim meia fútil. Quando ela saiu do corpo, o que o André Luiz falou? Que se assustou, porque o corpo perispiritual dela, ela era uma verdadeira bruxa. Bruxa de história infantil. Bruxa de história infantil. Então, o corpo perispiritual totalmente danificado. Mas, tia, o que leva um corpo perispiritual a ficar destruído desse jeito? Conduta moral. Uma pessoa perversa, uma pessoa que se torna um verdadeiro psicopata, essa pessoa tem um corpo perispiritual monstruoso. Se você é um monstro, quanta vez tu diz, fulano, você é um monstro. Como que você pode ter sido tão frio, tão calculista, tão indiferente? Essa pessoa tem um corpo perispiritual monstruoso, porque o corpo perispiritual, que é a veste nupcial, essa túnica nupcial, então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso o seu corpo perispiritual, mais leve, mais harmonioso. Quanto mais materialista, quanto mais duro, quanto mais monstruoso se torna o perispírito. É por isso que nós não temos como enganar, porque nós emitimos o que somos e o corpo perispiritual nos apresenta também
o que somos. Podemos ter um rosto belíssimo, uma voz extremamente melíflua, mas se o corpo perispiritual, ele diz, ele apresenta quem somos. Até as nossas culpas, como o André Luiz bem diz, no nosso lar da médica que fez vários abortos. E que não se arrependeu, né? E quando tu fala do médium, aí ele fala que o Dante era um médium. Era um médium. Porque todo escritor, todo artista não, todo humano é médium. Em um grau qualquer. Não é assim que a gente aprende o livro dos médiuns? Então você está ali trabalhando, você está recebendo intuição. Por quem? Exatamente por aquele que está de comum acordo com o que tu fazes. Então, se tu de repente é um escritor de fofoca, você tem espíritos fofoqueiros, levianos, te dando ideias mais bizarras para que aquilo possa ficar bem apimentado. Se você tem uma ideia de escrever o bem, você também estará sempre sendo intuído. Então, Dante Alighieri, ele foi sim intuído. Todo mundo é intuído conforme o seu desejo de escrever, o seu desejo de fazer. Então, por isso é que o Livro dos Espíritos nos fala que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. Nesse instante, um companheiro ancião de muitas jornadas terrestres, já reencarnou com ele várias vezes, né? Fixou em nós o olhar percussiente e calmo, e valendo-se talvez da pausa mais longa, observou sensatamente. Todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus. E não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos sem número dos mundos inumeráveis, palpita o amor, existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem com muita oportunidade aos mortos que se congregam em desespero, formando monstruosas paisagens em que duendes sem rumo procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da terra. Se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. Vamos comentar essa fala desse ancião, que não se fala o nome, mas que se diz que é alguém, companheiro de jornada aí nas reencarnações. Vamos lá então, porque a fala dele é riquíssima. É como se o inferno, os demônios ou o demônio é um inimigo de Deus e que ele está apto a concorrer com Deus e que Deus o olha como inimigo. Em força e poder, alto lá. Então aqui ele vem tirar, ele diz assim, olha, todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus. Então, o amor que Deus tem a Carla, a Mita, a tia, ao professor Valdeir, ao Igor, da mesma forma ele tem ao Gregório ou qualquer espírito perverso. Porque todos são criação dele.
A gente aprendeu isso muito bem na obra Libertação, quando nós vimos o Gúbio atendendo a cada espírito perverso daquele dentro das suas dores e das suas necessidades. E não foi enfrentando, mas foi o quê? Auxiliando, que ele foi trazendo cada um de volta ao seio do Pai. Então o amor é o mesmo, porque todos são criação de Deus, logo somos todos irmãos. Todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus e não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, ou seja, do mineral até o angelical, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Qual é a nossa centelha? Se a gente pegar o mineral ali, já não existe um princípio espiritual? Do átomo ao arcanjo. Então, o mineral já tem a centelha divina, que é o princípio inteligente. Então, tudo é criação. Quando a gente pega o 5º mandamento, não matarás, à medida que nós vamos evoluindo, isso vai tomando cada vez uma extensão maior. Chegará algum período que o nosso organismo não vai mais sentir necessidade da proteína animal. A gente vai ter um corpo mais evoluído. E não mais será necessário matar os nossos irmãos menores que se sacrificam para que o nosso corpo possa permanecer vivo. No campo ilimitado da vida. Então, no campo ilimitado da vida, porque a vida tem limite, é ilimitado. Porque um dia nascemos, mas a gente nunca morre. No campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade, porque o espírito nunca morre. Por isso, centelha imortal. Estar no corpo físico é uma condição, é uma experiência temporária. Não é a nossa realidade, é apenas uma temporada, é um aprendizado. Em todos os departamentos, sem número, dos mundos inumeráveis, palpita o amor. Porque quando a gente fala em Deus, a gente pensa em terra. Mas à medida que nós vamos estudando o Espiritismo, quando a gente fala em Deus, a gente pensa no universo infinito. E tudo é criação. Então olha como esse senhorzinho aqui, que não fala seu nome, ele agora saiu do micro para o macro. De repente a conversa começou falando dos espíritos no mundo espiritual, se de repente começassem a aparecer aqui na Terra. Que o povo ia sair correndo, que isso ia ser um desespero só, e que iam logo chamá-los de quê? De demônios. Aí esse senhorzinho agora ele foi para o macro. Ele disse, vamos ampliar essa conversa? Vamos pensar agora de uma forma mais holística? Primeiro, não existe opositor a Deus. Existem sim criações divinas. E agora ele não pensa mais só em planeta Terra. Agora ele já fala de universo. Porque Deus é Deus do universo. Ele não é Deus da Terra. São portadores de centelha imortal da divindade. Em todos os departamentos, sem número dos mundos, porque tem numeração? Não. É 3.455 milhões de... Não tem. Bilhões, milhões, não se sabe. Em todos os departamentos, sem número dos mundos, que são o quê? Inumeráveis, palpita o quê? O amor de quem? De Deus. Qual é a lição que nós estamos aprendendo aqui? O amor. Nós estamos aprendendo ao quê? A refletir o amor de Deus. Porque o amor não é criação nossa. Nós temos só que aprender a refletir. Quem criou o amor foi Deus. Por isso João o Evangelista fala, Deus é o amor. O amor é criação divina. Nós temos que aprender a refletir o amor que Ele já criou. Palpita o amor. Em tudo existe a ordem, que também é um ato de amor. Porque se não houver ordem, é o caos. E quando se fala em caos, se fala em destruição. Existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Herança é o quê? É algo que é teu? Não. É algo que você herdou.
E a gente herdou de quem? Do Pai. Herança da vida. E quando ele está falando em vida, ele não está falando em vida orgânica, ele está falando da nossa vida na condição de espírito. É por isso, ilimitado. É por isso que nós não devemos. Eu sei que os espíritos dizem, olha, a palavra pouco nos importa, vocês é que têm que se entender. Mas nós temos que entender que quando eu falo eu tive várias vidas, eu estou usando um termo equivocado. Nós temos uma única vida e a nossa vida ela é infinita. Nesse percurso da vida, nós temos várias reencarnações. Vários corpos, mas em uma única vida. Então a gente pode chamar de reencarnação, você pode chamar de existência, mas não de vida. Você diz, eu vou fazer vidas passadas. Isso não existe vida, não é no plural, é vida. O que existe são existências, experiências passadas, né? A vida é uma só, né, Mita? E é legal como os espíritos dizem que esse corpo nada mais é do que uma veste. É uma veste. Então, olha, na minha vida eu já tive muita roupa, gente, já vesti tanta coisa. Tanta coisa. Só para finalizar esse parágrafo aqui, tá? Porque eu achei ele muito rico. Em todos os departamentos estão sem número dos mundos inumeráveis, palpita o amor, existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Então, se em mim eu expresso o mal, se eu expresso o demônio, se eu expresso isso, é porque eu perverti a bondade de Deus em mim. Você tem noção do que é uma encarnação? Você tem noção do que é Deus te dar vida e dar centelha dele a você? E você perverter tudo isso? Nós temos uma tendência enorme a amar. Nós sentimos necessidade de amar. Quando o homem não ama, ele seca, ele sofre, ele adoece. Porque a nossa essência é divina. Então hoje esse alto índice de depressão, ausência de amor, não é de ser amado, é de amar. Nós estamos tão egoístas que a gente não quer que ninguém venha a discordar do meu ponto de vista, a contrariar a minha ideia. Então eu prefiro conviver com bichos e chamá-los de filhos. Olha o nível que a humanidade terrena está chegando. Tamanha rebeldia. Eu gostei da expressão dele aqui, ó. Perversão. O que é perverter? Pensa você estar num rumo perfeito, de repente você pegar tudo aquilo e virar do avesso. Né, Aramita? Não, e é legal que ele fala aqui do amor, e aí vamos pegar aquela teu significado que tu deste aqui no começo, né? Toda expressão diabólica, ou seja, toda expressão adversária ao amor, está se opondo à bênção divina. É perversão da bênção divina, porque é uma bênção. Ele faz esse amarrado para dizer, não é um demônio, não é uma entidade fora da gente, é uma perversão que a gente mesmo faz, um mau uso. É aquilo que a gente diz. Assim, Fale, professor Valdeir. se o diabo tem o sentido de opositor, como uma palavra grega, né? De origem grega, que quer dizer opositor, quando ele diz aqui toda expressão diabólica, ele está dizendo toda expressão oposta Sim. aos ditames da lei de Deus. Exatamente. Está caracterizada uma perversão. E se a gente pegar isso de uma forma, a gente vai começar a chorar aqui. Porque ao decorrer da nossa vida, ao decorrer do nosso dia, a gente faz o que Deus quer? Não. Logo estamos agindo como? Expressão diabólica. Expressão diabólica.
somos um opositor à vontade de Deus. Faz sentido? Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. E olha, gente, esse estudo é tão profundo que nós vamos parar aqui. Porque senão nós vamos levar mais 50 minutos. Vamos parar aqui para a gente continuar o nosso comentário sobre a perversão da bênção divina. Foi bom, gente? Se isso não for muito bem examinado, a gente se deprime. É, né, professor? Porque a gente é levado a relacionar ao personagem que foi caracterizado, foi vulgarizado como ser com chifres, etc, etc. Na verdade, o diabo é um opositor à lei de Deus, aos ensinamentos de Jesus. É aquele que pensa, é aquele que age, é aquele que fala, é aquele que reflete em oposição a Deus, às suas leis, aos ensinamentos de Jesus, ao bem. Então, tudo isso caracteriza toda essa oposição torna você um diabo. Porque o diabo, no sentido da expressão grega, quer dizer opositor. Mas é importante porque a gente deixa de ter esse pensamento, como ele fala, infantil, de dizer que é o outro, é uma coisa fora. E na verdade é um amadurecimento da nossa própria compreensão de nós mesmos. E aqui que atribui a uma influência. a culpa é toda dele. Tudo é a culpa do demônio, A né? maturidade chegando, a gente entender isso aqui. E ao mesmo tempo, quando a gente reflete nisso, a gente percebe se hoje nós passarmos assim, o que mais tem no planeta Terra? Lembra que é um planeta de provas e expiações. São anjos ou demônios? Demônios. Terceira ordem. Mais opositores, entendeu? Então a gente vai olhar um pro outro. Estão dentro dos demônios. Por isso que a tia brinca e te diz, é um capetinho, é um cãozinho, e o povo acha, mas é o que somos. É o que somos. Então eu posso olhar para a Carla, demôniozinho, né? A Carla olha para mim, ô demôniozinho, né? Mas é verdade ainda, é o que estamos. Nos opondo e não realizando a vontade de Deus Pai. Que possamos criar vergonha e realmente realizarmos um esforço diário para nos colocarmos nessa condição de espírito que está em luta para fazermos a vontade de Deus nosso Pai. Então, quando se falar do cão, do capeta, do cramunhão, seja lá o que for, você diz, é meu parceiro ainda. Infelizmente, estamos ainda nessa luta. Eu gostaria, assim, até colocando assim, para a gente refletir bem sobre isso, fazer a distinção entre o opositor e aquele que tem atitudes opositoras. Porque a atitude é algo que é superável, que a gente supera, que a gente avança, a gente aprende, a gente se desenvolve, certo? Então a nossa oposição ela é temporária, ela é transitória, até que a gente realmente se desenvolva, desperte, acorde, desenvolva a força de vontade para vencer a nós mesmos. Foi o caso do Pedro, né? Pedro estava do lado de Jesus, de repente nega o mestre 3 vezes. Por outro lado, depois ele retomou, não é? Acordou e graças ao perdão de Jesus, o seu amor que o enlaçou, não é? E aí ele pinou e deu o exemplo até o último instante da vida física dele. Então, É a fala do nosso Senhor Jesus. O homem não é mau, o homem é frágil. Frágil. E frágil naquela condição. A gente consegue muito bem servir a Deus quando tudo está muito bem. Servir a Deus entre aspas. Pisa no calo.
Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Uma pessoa perversa, uma pessoa que se torna um verdadeiro psicopata, essa pessoa tem um corpo perispiritual monstruoso. Porque o corpo perispiritual, que é a veste nupcial, essa túnica nupcial, então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso o seu corpo perispiritual, mais leve, mais harmonioso. Quanto mais materialista, quanto mais duro, quanto mais monstruoso se torna o perispírito. É por isso que nós não temos como enganar, porque nós emitimos o que somos e o corpo perispiritual nos apresenta também o que somos. Qual é a lição que nós estamos aprendendo aqui? O amor. Nós estamos aprendendo a o quê? A refletir o amor de Deus. Porque o amor não é criação nossa. Nós temos só que aprender a refletir. Quem criou o amor foi Deus. Nós temos uma tendência enorme a amar. Nós sentimos necessidade de amar. Quando o homem não ama, ele seca. Ele sofre. Ele adoece, porque a nossa essência é divina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.